Estamos contentes por termos louvado o nome do Senhor neste sábado, né? Dia este, abençoado e santificado por Deus. Agradeço aos irmãos que oraram por mim, né? Passei uma semana meio ruim, né? Mas graças a Deus que, mediante as orações, a gente está de pé, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém. O apóstolo São Paulo falou uma coisa assim: tudo dá graça, né? Amém. E muitas vezes a gente tem que dar graça em tudo mesmo, né, irmãos? Nós vamos fazer uma leitura dentro da palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos começar pelo versículo 27, capítulo 8, versículo 27. Até o versículo 37. 27 a 37. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entende tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, e assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a boca e, começando pelas escrituras, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse eunuco: eis aqui água, o que impeça que eu seja batizado? Disse-lhe Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Amém. O evangelista Filipe, irmãos, ter pregado em Samaria e batizado homens e mulheres em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o gentio ainda não tinha chegado à igreja, porque estava se cumprindo aquela palavra que Jesus ainda tinha dito: pregai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Filipe, chegando em Samaria, ele anunciou Jesus aos samaritanos. Aqueles que anteriormente não quiseram receber Jesus
e os seus apóstolos nas suas aldeias, durante o período ministerial de Jesus. O apóstolo São Pedro levantou e falou assim: Senhor, quer que façamos que desça fogo do céu e consuma com todos esses homens? Jesus falou: vocês não sabem que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-la. Amém. Glória a Deus. Deus tinha um plano com o povo de Samaria, mas tinha o momento certo, a época certa. E após a sua morte, Jesus morrendo na cruz do Calvário, abrindo ali a salvação a todas as nações, tribos e línguas, chegando assim à perseguição após a morte de Jesus. Os discípulos se espalharam para todos os lugares, pregando a palavra de Deus. E exatamente Filipe foi para Samaria. Olha só. Chegando ali em Samaria, irmãos, o apóstolo começou a ser usado pelo Espírito Santo. Espíritos imundos saíram das pessoas. As pessoas eram curadas. As pessoas eram libertadas ali em Samaria. E a fama corria por todos os lugares. Porque cumpriu o que Jesus falou após a sua ressurreição. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. E o Senhor, depois de ter lhe falado, subiu ao céu, assentou-se à direita de Deus, intercede agora por nós. E ele cooperou com os sinais que seguiram aos apóstolos. E esses sinais estavam seguindo ali em Samaria. Os samaritanos, além de receberem a libertação, receberam Jesus através de Filipe, e homens e mulheres, diz ali no versículo 12, desse mesmo capítulo 8, que do nome de Jesus Cristo, homens e mulheres foram batizados. Deus cumpriu com a sua palavra. Jesus cumpriu o que ele falou para Pedro: vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem veio para salvar as almas, não veio para destruí-la. E se cumpriu a conversão de Samaria exatamente, irmão, na época certa, após a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, e após Filipe ter realizado essas maravilhas, ele foi arrebatado e se encontrou ali na cidade de Êxodo, e ali ele pregava com ousadia a palavra de Deus. E foi exatamente no momento, irmãos amados, em que ele estava a caminho de Gaza. Ali o anjo do Senhor mandou que ele entrasse na carruagem da rainha de Candace, que tinha vindo de Jerusalém, que estava voltando. Eles foram para adorar a Deus em Jerusalém. Eles estavam regressando. E o Espírito do Senhor tocou no coração de Filipe: entra nesse carro. Filipe entrou naquele carro. E o eunuco, o mordomo da rainha, estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, irmãos amados, Filipe fez uma pergunta: entendes o que lês? Ele falou assim: como que eu posso entender se não tiver quem me explique, ou quem me ensina?
E ali, irmãos amados, ele olhou o rolo em que ele estava lendo, e era exatamente o rolo do profeta Isaías. Amém. O livro do profeta Isaías, ele estava lendo. Aí ele fez uma pergunta: o profeta está falando de si mesmo ou está falando de outro? Aí ele sentou e ali começou a anunciar, irmãos, de que o profeta estava falando do ato que havia acontecido recentemente, a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali, irmãos amados, ele pegou o livro, capítulo 53 do profeta Isaías, e esclareceu para eunuco. Ele anunciou, irmãos amados, que aquelas palavras que estavam no livro de Isaías, capítulo 53, tinha se cumprido. O Senhor Jesus era o Cordeiro de Deus. Amém. Aquele Cordeiro que João Batista, na sua mensagem, falava assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele anunciou que ali estava se cumprindo realmente a profecia do profeta Isaías, capítulo 53. Ele foi levado até o Calvário como um cordeiro mudo que não abre a sua boca diante dos seus tosquiadores. E ali ele anunciou a morte, anunciou a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Aí, irmãos amados, eunuco creu de todo o coração. Por quê, irmãos? Porque eunuco já conhecia a Deus, mas ele não sabia que aquele Jesus era o Filho de Deus. Ele não sabia que aquele que tinha sido crucificado era o Filho de Deus. Aí Filipe anunciou: realmente aquele Jesus é o Filho de Deus. Aí ele observou e viu água, irmãos. Ele falou assim: o que impeça que eu seja batizado? Eis aí água, o que impeça que eu seja batizado? Muitas pessoas hoje pegam esse texto para batizar pecador sem conhecer a palavra de Deus. Ah, essa passagem aí foi na hora. Mas uma coisa é, irmãos, ele já era examinador, irmãos. Ele lia as escrituras. Ele já era um israelita. Amém. Não era uma pessoa chuca que não conhecia nada, como muitos fazem aí. Pega uma pessoa chuca sem conhecer nada da palavra de Deus, leva para a água e batiza, e ainda batiza na Trindade. Além de batizar, ainda batiza na Trindade, levanta a pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome. Acaba batizando a pessoa no nome de ninguém, Mas eunuco era uma pessoa que conhecia Deus. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar, juntamente com a rainha, estava voltando. Aí, irmãos, foi que Deus fez a obra no coração dele. Porque Deus conhecia o coração dele e sabia que ele era um dos escolhidos. Amém. Jesus falou: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Jesus falou essas palavras: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. E exatamente o Pai trouxe, irmãos, o eunuco a conhecer Jesus através de Filipe. Aí Filipe mostrou para ele que aquela passagem era o cumprimento do livro que ele vinha lendo. Ele creu de todo o coração, mandou parar o carro. Aí ambos foram até o riacho, e ali ele foi sepultado em nome de Jesus, de uma velha criatura para uma nova criatura, irmãos. Deus faz a obra da maneira que Ele quer. Tem a época certa, tem o tempo certo. Às vezes você prega para uma pessoa hoje, a pessoa não vai aceitar.
demora aí 10 anos, às vezes, a pessoa ainda não chegou a abraçar a fé. De repente, aí, 20 anos, ele abraça a fé. Eu já preguei para a pessoa, irmãos amados, que eu era jovem, e hoje a pessoa chegou no conhecimento da palavra. Amém. Então tem a época certa, o dia certo, determinado pelo nosso Deus. Amém. Como também teve a época certa dos samaritanos, e teve a época certa do eunuco, e foi exatamente nesse dia em que Filipe o batizou em nome do Senhor Jesus. Amém. O único nome que garante a salvação é o nome de Jesus. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, nos diz claramente que em cima dos céus, embaixo na terra entre os homens, não existe nenhum outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos. É somente o nome de Jesus é que garante a nossa salvação. O apóstolo São João, no capítulo 20, versículo 31, ele falou essas palavras, que Jesus operou tantos sinais, que nem o livro do mundo inteiro daria para registrar. Mas ele falou assim, ó, capítulo 21, capítulo 20 e versículo 31, 20 e 31, 30 e 31. Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que creiai que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. É o único nome que nós temos vida eterna. Amém. Amém. E é para crer que Jesus é o Filho de Deus, não é o próprio Deus, como muitos hoje pregam, que Jesus e o Pai é a mesma pessoa, os chamados unicistas. Eles falam que Jesus e o Pai é a mesma pessoa. E Jesus falou no livro de São João, capítulo 14, versículo 28, que o Pai é maior do que Ele. Vou para o Pai porque o Pai é maior que eu. Então, irmãos amados, não é a mesma pessoa. O Pai tem vida em si mesmo e deu direito ao Filho ter vida em si mesmo. O apóstolo já escreveu no capítulo 5 que o Pai tem vida em si mesmo e deu o direito do Filho ter vida em si mesmo. Então, vemos que são dois personagens. Não é a mesma pessoa, como muitos ensinam. O Pai e Jesus é a mesma pessoa. Isso é ensinamento pagão, irmãos. Ensinamento de Tertuliano. Agora, o ensinamento em que o apóstolo João escreveu aqui foi para que creamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crendo desta forma, nós temos vida no seu nome. Desta forma, crendo assim, é que tem vida no seu nome. Então é o único nome que nós temos a vida eterna. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11, nos diz assim. Filipenses 2, versículo 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que no nome de Jesus Cristo se dobre o joelho do que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém. Essa é a nossa crença dentro da palavra de Deus. Amém. É saber que o nome Jesus é o nome exaltado acima de todos os nomes.
É por isso que Filipe batizou em nome de Jesus. É por isso que os apóstolos batizaram a cerca de 3.000 almas no dia do Pentecostes em nome de Jesus. É por isso que todos os ensinamentos concernentes às doutrinas batismais se baseiam no nome de Jesus, porque é um nome sobre todos os nomes. Deus abençoe os irmãos. Amém. Forte.